Olá, bom dia! Tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um Café com a Dani. Hoje, Café com a Dani número 59. A gente já passou uma semana do mês de março. Passou voando, né? A gente nem percebeu direito o que aconteceu, mas já se foi aí uma semana do mês de março. Então, precisamos correr com as coisas aí, tá? Para as movimentações, para atingir as metas financeiras. O tempo tá passando correndo. Bom dia! Bom dia, Noemi, Modas Loja. Bom dia, Cairo. Bom dia, José. Bom dia, tudo bem com vocês? Bom, como que é o Café com a Dani, né? Para quem nunca participou do Café com a Dani, não sabe como funciona, toda terça-feira, geralmente às 8h27 da manhã, tá? Hoje, por questões aí extraordinárias, começando às 9 horas, mas toda terça-feira às 8h27 da manhã, eu trago uma live leve, mais descontraída, para começar a sua manhã, aprendendo um pouquinho mais sobre gestão financeira, trazendo algumas dúvidas que são frequentes e interessantes, que de repente é uma dúvida que você tem no seu negócio e você pode aos poucos buscar uma solução, buscar uma melhoria para a sua empresa, tá? Quem quiser participar ao vivo também pode mandar aqui no chat. Dani, quero participar ao vivo. Se não quiser participar ao vivo, pode mandar a pergunta diretamente aqui no chat, que eu também estou observando o tempo inteiro, tá? E vou respondendo aqui também. E vou começar aqui com a primeira pergunta. Eu já separei aqui a minha aguinha, mas eu já tomei meu café. Quem tiver um cafezinho já separa também, para a gente começar aqui a conversar um pouco sobre gestão financeira, né? Vamos lá? Primeira pergunta de hoje. Eu uso meu carro pessoal para fazer compras e entregas da empresa. Como considerar isso no meu negócio? É extremamente comum utilizar o carro pessoal para fins empresariais, né? É difícil, a empresa está num ponto em que ela vai comprar um carro com o CNPJ para utilizar exclusivamente para a empresa. Então é comum você utilizar o carro pessoal para ir no fornecedor, ir lá no Brás em São Paulo, fazer as compras de mercadorias e voltar, ou ir sempre, né, para o supermercado, por exemplo, para você comprar os insumos do seu restaurante. É comum você fazer isso, né, com o carro pessoal e mesmo para fazer entregas, né, entregas do que você fabrica, dos produtos que você vende, fazer entrega com esse carro pessoal. E muitas vezes fica a dúvida, bom, o que eu considero para a empresa, o que eu considero como um gasto pessoal, o que não pode acontecer nessa situação, tá? Em que você utiliza o carro pessoal para fins empresariais. O que não pode acontecer é você ignorar 100% os gastos do carro e não considerar nada na estrutura da empresa. E é isso que geralmente acontece, né? Você muitas vezes paga tudo do carro, né? Você paga a gasolina, você paga a parcela do carro quando ele é financiado, você paga o IPVA, o seguro com o dinheiro da empresa e simplesmente você esquece de registrar isso no fluxo de caixa, esquece de colocar isso como uma despesa, né? Isso não pode acontecer, tá? Todo o dinheiro que você tirar do seu negócio para pagar, não só as coisas do carro, tá? Mas para pagar qualquer coisa, você precisa registrar isso. Ai, Dani, mesmo as contas pessoais? Então tá, você vai registrar isso como um prolabore, porque você está o quê? Indiretamente tirando esse dinheiro para pagar, para dar para você, né, dono do negócio, para você pagar suas contas pessoais. Mas assim, todo o dinheiro que você estiver utilizando da empresa precisa estar registrado em alguma linha, né, do plano de contas dentro do seu fluxo de caixa, tá? Quem tem... Bom dia, Teus. Bom dia, Fátima, Magnus, Rodrigo, tudo bem com vocês? Quem faz o curso ADL sabe, né? Como que faz um plano de contas, que é o que? A categorização dos custos, despesas, das receitas do seu negócio, para você facilitar a visualização, quais são as categorias que mais impactam, menos impactam no seu negócio. Então precisa registrar isso dentro do fluxo de caixa, tá? Mas coloco o que, Dani, no fluxo de caixa? Eu coloco 100% dos gastos do carro na empresa, deixo como 100% um custo pessoal e considero isso como um prolabore. Você pode fazer o seguinte, pense no carro que você utiliza, o quanto por cento mais ou menos você utiliza para fins empresariais e o quanto por cento você utiliza para fins pessoais.
É uma forma, tá? De você ratear as despesas desse carro de uma forma justa. Você fala assim, poxa, metade do tempo que eu utilizo o carro é para ir atrás de fornecedor, é para fazer entrega. Então, 50% dos gastos que você tem com o seu carro, você pode colocar isso como despesas gerais dentro do seu negócio, dentro do fluxo de caixa. E os outros 50%? Os outros 50% você vai considerar como uma despesa pessoal. Você vai pagar com o seu Prolabore. Mas, Dani, eu posso pagar todos os gastos com o cartão da empresa e depois eu passo para a conta pessoal, né? Depois eu ressarço com a conta pessoal. Você pode pagar todos os gastos do seu carro com a conta da empresa, né? Com o cartão de crédito da empresa. Porém, 50% desses gastos com o carro você vai considerar como Prolabore. Não pode esquecer disso. Então, no fluxo de caixa, você pode até alocar 50% como despesas gerais do seu negócio e os outros 50% desses gastos você aloca numa linha como Prolabore. Porque daí, no final do mês, você vai saber que você já considerou, por exemplo, R$2.000 desses 50%, considerando parcela de IPVA, parcela de seguro, parcela do carro. Fala, poxa, R$2.000 já retirei de Prolabore referente a esse pagamento do meu carro. Que você considerou aí 50% dos gastos. Estou dando 50% como exemplo, tá? Mas aí cada empresa tem uma utilização diferente do carro e aí vai poder colocar a porcentagem que achar mais adequada. Não tem uma regra absoluta para isso. Mas o importante é você considerar isso dentro da estrutura da sua empresa. Por que isso é importante, tá? Quando você fala assim, quero crescer a minha empresa a longo prazo, eu quero que eu tenha uma estrutura pequena, por exemplo, do meu negócio, eu quero que um dia elas tenham uma estrutura maior, você precisa considerar esses gastos. Caso contrário, no momento que você for expandir o seu negócio, for, por exemplo, para uma loja própria, né, sair do seu ambiente, por exemplo, você trabalha dentro de casa, você quer sair de casa para ter um espaço próprio, todas as despesas fixas, elas vão aumentar. E bastante, né? Porque antes, por exemplo, se você trabalhava dentro de casa, a maioria das despesas fixas você compartilhava com o custo de vida pessoal, né? Água, luz, internet, o próprio aluguel do espaço, né? O aluguel da sua casa, se não tinha um aluguel próprio só para o negócio. A partir do momento que você expande o seu negócio e vai para um local próprio, todas as despesas fixas elas vão ser única e exclusivamente da sua empresa. Então a estrutura de gastos ela aumenta muito. E consequentemente, você vai ter que ter todo um preparo em relação a capital de giro, em relação à precificação. E aí o que acontece? Se você não considera gastos como o carro que você está utilizando para buscar o seu fornecedor, tem um custo isso, né? Se você não tivesse seu carro pessoal para buscar as coisas com o seu fornecedor, você teria que pagar um frete. Seria aí um custo variável dentro do seu negócio. Então precisa considerar da mesma forma esse custo com o seu carro. E aí quando você não considera esse custo dentro da estrutura, você fala, não, isso daí é pessoal. Quando você, por exemplo, trabalha dentro de casa, não considera parte do aluguel, não considera parte da água, parte da luz que você utiliza para trabalhar dentro de casa, você está montando inicialmente uma estrutura irreal do seu negócio que vai minar o crescimento da sua empresa. Porque a partir do momento que você for querer sair do seu ambiente dentro de casa e ir para um local próprio, a estrutura ela vai estar muito divergente da nova estrutura saindo de casa. Antes se considerava R$200 de despesa fixa no seu negócio, saindo do trabalhando dentro de casa e indo para o local próprio, as despesas fixas vão para R$3.000. Olha a diferença de 300 para R$3.000. Por quê? Porque você não considerou um monte de despesa fixa que você deveria já estar considerando na estrutura da sua empresa. E aos poucos, por que isso é importante já ir considerando? Porque você já vai preparando a estrutura do seu negócio com uma precificação adequada para isso, já vai ajustando o preço para uma estrutura mais real. Por mais que você fale assim, mas aí eu vou perder competitividade, né? Eu estou desconsiderando várias despesas
para simplesmente ter um preço mais baixo que o meu concorrente, para poder vender mais. Só que isso não funciona a longo prazo, tá? Isso pode funcionar a curto prazo para você vender mais hoje, mas a longo prazo isso vai funcionar? Porque se você não colocar essa estrutura que deveria colocar, considerando um pouquinho que seja da energia, um pouquinho que seja da água, das contas que você utiliza dentro de casa, já que você está trabalhando dentro de casa também, como que você vai preparar a sua empresa para ela crescer, para sair de dentro de casa, para escalar, para conseguir vender mais, ter um maior faturamento? E aí não adianta só ter maior faturamento, tem que ter uma estrutura que esse faturamento consiga bancar e, lógico, ter lucro no final. Então, muitas vezes, esse é um erro clássico quando as empresas querem expandir, querem escalar, crescer, contratar funcionário e tal, só que não prepara esse crescimento, não prepara essa estrutura de gastos, de você já considerar gastos mesmo quando você já está trabalhando dentro de casa, de fazer uma precificação adequada a isso, de trabalhar isso com o seu público-alvo. Esse é o meu preço, essa é a minha marca, é isso que eu vendo. E aos poucos você vai crescendo até o momento que você vai sair dentro de casa. Sim, você vai ter um aumento das despesas fixas, mas não vai ter um boom de aumento de despesas fixas a ponto de inviabilizar o seu negócio. Você vai aumentar um pouco o preço refletindo essa nova estrutura, mas não vai ser um boom tão grande a ponto de você ter que triplicar o preço. Por quê? Porque você já preparou o seu negócio. E quando você prepara o seu negócio adequadamente, com essa estrutura de gastos, com uma precificação adequada, vou tomar uma aqui. Você vai formar um caixa forte no seu negócio para ter dinheiro para bancar um capital de giro que vai ser maior a partir do momento que você sair, né, desse ambiente interno, trabalhando dentro de casa, para o ambiente fora. Então, esse crescimento que a maioria dos empreendedores querem para o seu negócio não pode acontecer de uma hora para outra, tá? Precisa ter um planejamento. E só vai funcionar, a empresa vai realmente crescer de uma forma sustentável, sem dívidas, sem ficar abarrotado em um monte de não conseguir pagar fornecedor, virar aquela bola de neve, se houver o planejamento antes. Eu sei que esse é o mundo perfeito, você fala, Dani, na correria, não consigo fazer o planejamento, no fim as coisas vão acontecendo, eu não quero perder a oportunidade, faço sem planejamento. É uma escolha, tá? Como tudo na vida, a gente tem escolhas. E tem a forma adequada de ser feita, a forma meio no chute, e a forma meio que na sorte também, torcendo para que dê certo. Mesmo com planejamento, não é garantia de que vai ter super lucratividade, não é garantia de que tudo ainda vai dar certo, mas com certeza você minimiza a maioria dos riscos do seu negócio. E erros bobos, né? Minimizar erros bobos, que se você tivesse perdido entre aspas, né? Uma semana de planejamento para o seu negócio, para fazer ele crescer, já teria evitado. Tá? Então, esses gastos bobos que a gente desconsidera no dia a dia, com combustível da empresa, né? Gasto com carro, com combustível, essa estrutura de despesa fixa quando você trabalha dentro de casa, são coisinhas tontas, tá? Mas isso vai impactar o crescimento da sua empresa a longo prazo. Precisa considerar esses gastos. Precisa preparar a estrutura da sua empresa. A gente precisa levar mais a sério esse planejamento financeiro. O planejamento financeiro, ele funciona, tá? Ele funciona, ele não é lenda, ele não é
funciona. Não é de uma hora para outra. Que bom seria se fosse de uma hora para outra, né? Nossa, meu caixa tá negativo, amanhã já vai estar no positivo, assim, ó. Quando a gente quer que as coisas se solucionem de uma forma definitiva, quando você quer que o caixa seja positivo de uma forma consistente, precisa ter planejamento. Beleza? Bom dia para quem entrou e não dei bom dia aqui ainda. Como que vocês estão? Tudo bem? Magnus Rodrigo. Oi, bom dia. Como faço para perder o medo de abrir meu próprio empreendimento? Magnus, tudo bem com você? Magnus, o que minimiza bem esse medo? Porque medo a gente se tem, né? A gente não tem 100% de certeza que o negócio vai dar super certo, que vai ter a lucratividade pretendida, mas a gente precisa alinhar expectativas com relação ao investimento, com relação a prazos, com relação à lucratividade, fazendo o quê? Planejamento. Qual que é o melhor planejamento a ser feito quando a gente fala em iniciar o empreendimento? Fazer um plano de negócios. Nesse plano de negócios, você vai fazer um plano principalmente em 3 áreas, tá? O plano de marketing, o plano de operações e o plano financeiro. No plano de marketing, você vai falar, tá, quais produtos eu vou vender ou quais serviços eu vou prestar para qual público. E a partir disso, você tem que fazer uma pesquisa de marketing aí, né? Como que vai ser esse produto, como que é meu público-alvo, onde eu vou vender esses produtos, quais serão meus canais de atendimento, vai ser uma loja física, em que local vai estar localizada essa loja física, vai ser uma loja online, como que vai funcionar essa venda, né, dentro de uma loja online, vai ser uma plataforma, vai ser por Instagram, qual que é a perspectiva, né, qual que é a quantidade de pessoas que eu consigo vender, atender. E a partir disso você começa então a visualizar já esse primeiro plano de marketing, de vendas e marketing. Segundo plano de operações envolvido junto com logística. Então tá, eu vou vender tais produtos para o meu público-alvo numa quantidade estimada tal. Isso você vai precisar fazer pesquisa, tá? Com concorrentes, dentro do seu mercado. Tudo é com base em estimativas e projeções. No plano de operações de logística, você vai falar, tá, eu vou vender esses produtos, quais materiais eu preciso para vender esses produtos? Eu preciso de maquinários? Quais são os materiais? Quais serão meus fornecedores para isso? Qual vai ser a logística para buscar material para o fornecedor, para entregar esse produto para o meu cliente, de acordo com meus canais de venda? Então, você já começa a formar também toda essa parte do plano de operações. E por último, você faz o plano financeiro. Por quê? Porque uma vez que você já sabe quais produtos, qual é o meu público, onde que vai ser minha loja física, por exemplo, ou minha loja online, eu vou precisar de uma plataforma, de um site assim, de um site assado. Já fez o plano de operações, já sabe quais ferramentas você precisa, quais materiais você precisa, aí sim você começa a montar o plano financeiro, porque tudo isso custa dinheiro, né? Custa dinheiro você iniciar um negócio físico. Quanto que vai ser o aluguel? Quanto que vai custar o site? Ah não, eu só vou trabalhar no Instagram. Tá, quem que vai fazer o design? Você vai pagar um terceiro? Você que vai fazer? Quanto que isso vai custar? Você tem que fazer um levantamento de todos esses custos. Quanto que vai custar a matéria-prima? Quanto que vai custar para você comprar isso com o seu fornecedor? Pagar o frete? E a partir disso, então, você vai formando um plano financeiro que você tem que olhar para 2 frentes, tá? A frente de fluxo de caixa, o quanto de dinheiro eu preciso, quanto de capital eu preciso para manter minha operação pelo menos por 6 meses, eu digo, tá? 3 meses é batata, assim, você precisa ter 3 meses de capital de giro para bancar a sua operação, porque nos 3 meses iniciais, muita coisa vai ter que ser validada no seu negócio, em relação, muitas vezes, a produto, serviço, público-alvo. Muitas coisas do que você planejou pode sair um pouco torto.
mas você vai começar a formar toda essa parte de capital de giro, né, de preparar o fluxo de caixa da sua empresa, e numa outra vertente, você vai preparar a DRE, demonstrativo de resultado, onde você vai fazer um cálculo, né, uma análise de DRE para verificar se tudo aquilo que você planejou traz retorno financeiro para sua empresa ou não. Se é um negócio lucrativo ou não. Aí você entra com a parte de precificação. Qual que vai ser minha precificação adequada a essa estrutura que eu planejei? E de acordo com essa precificação, vou obter lucro ou prejuízo de acordo com a estimativa de venda que eu fiz no plano de marketing. Parece complicado, tá? Mas é nesse passo a passo e é nessa linha de raciocínio, Magnus. Agora pense bem, quando você faz esse plano de negócios, já não te dá uma baita visualização de como vai ser a sua empresa? Por mais que na prática, que nem eu falei, principalmente nos 3 primeiros meses, 6 primeiros meses, muita coisa pode mudar, né? O plano ele sempre vai sair um pouco mais torto aí na realidade, né? Mas tudo bem, você já mapeou vários processos da sua empresa. E aí você vai ter que ter a flexibilidade de lidar com essas mudanças e adaptar o plano, tá? Mas essa é a melhor forma, Magnus, de você minimizar os riscos e diminuir seu erro. Porque você vai diminuir, os medos, né? Porque você vai diminuir a incerteza do seu negócio. Você sabe onde está pisando. Você fez um plano de negócio, plano de marketing, operações, um plano financeiro. Então, por mais que as coisas saiam um pouco aí do planejado, você não está perdido. Vai ser mais fácil para você ajustar a rota e voltar aí dentro do planejamento financeiro que você estipulou. De volume de vendas, de lucratividade. Certo? Mas é plano de negócio. Vocês já ouviram falar em plano de negócio? Vocês sabiam que é assim que funciona? Nesse esquema? Eu tossi de novo, né? Eu começo a falar, eu começo a tossir, eu preciso parar mais pra tomar mais água, senão fica... Já viu, né? O drama de sempre aqui. O drama de toda terça-feira de manhã, né? Eu fico tossindo aqui. Mas vocês já tinham ouvido falar em Espaço Diana Tavares? Tudo bem, Diana? Como que você tá? Vocês entenderam como que é o plano de negócio? Parece complicado, mas não é, tá? E é tão importante. Mesmo que você já tenha uma empresa em andamento, tá? Nunca é tarde para você fazer um plano de negócio. Se você, por exemplo, vai introduzir um novo produto, um novo serviço dentro do seu portfólio, vai ter algumas mudanças em relação a volume de vendas. Muitas vezes você pode ter uma adaptação em relação ao seu público-alvo, para você aumentar o valor da sua marca. Pode ter algumas mudanças nessas áreas, que é sempre muito bem-vindo fazer um novo plano de negócios para você entender quais são as expectativas, né? As perspectivas. Tudo isso para alinhar a expectativa, porque tá cheio de empreendedor que começa um negócio com a expectativa de ganhar milhões no primeiro ano e não sei o que, nossa, eu vou bombar e tal. E muitas vezes não é isso. E aí, dá 1, 2, 3 meses o negócio não vai muito bem, a pessoa já desiste do negócio. Mas não porque o negócio, a ideia não é boa, não porque o negócio ele não vai vingar. É simplesmente porque não alinhou a expectativa. É simplesmente porque não fez esse plano de negócio no início para saber das possibilidades, das dificuldades também do processo e principalmente do que precisa ser mexido, adaptado para fazer a empresa vingar. Então, enquanto você não fizer o mapeamento dessas áreas e das necessidades, poxa, vai ser difícil fazer as coisas funcionarem de forma sustentável, né? A longo prazo. Adinaldo, plano de negócio, vi você falando dos empresários. Extremamente fundamental, né, Adinaldo? Extremamente fundamental o plano de negócio. É que às vezes a gente escuta por aí falando de plano de negócios e parece uma coisa de 7 cabeças, uma coisa muito distante, mas que nem eu expliquei aqui para vocês, nesse passo a passo, vocês devem ter conseguido entender qual que é a linha de raciocínio, né? Do plano de marketing,
do plano operacional e do plano financeiro. Tem que ter essa linha de raciocínio. Aí eu novamente falando aqui, né? O quão é importante ter o empresário ter essa linha de raciocínio, né? E já começa já desde o plano de negócio, tá? E a partir disso você vai desenvolvendo isso nas outras áreas, como por exemplo a área financeira. Quando você sabe os dados financeiros, as movimentações financeiras do seu negócio, consegue tomar decisões, muito mais rápido. Beleza? Vou para a próxima pergunta aqui, mas muito legal essa pergunta aí, Marcos Rodrigo. Gostei bastante, porque plano de negócio é uma coisa que é muito negligenciada, mas extremamente importante aqui nos negócios. Quem quiser fazer pergunta ao vivo, pode colocar aqui no chat, tá? Ou quiser entrar ao vivo aqui, pode também colocar aqui. Dani, quer entrar ao vivo que eu coloco você, bem tranquilo, tá? Não tenho vergonha. Vamos para a próxima pergunta? Dani, é possível fazer uma... Essa pergunta é boa. É possível fazer uma precificação que sirva para muitos meses? Muito trabalho precificar sempre. Qual que é a pergunta aqui, né? Faço hoje uma precificação para os meus produtos, para os meus serviços, e eu não quero mexer nele sempre, porque me dá dor de cabeça. Eu posso fazer uma precificação que fique valendo aí por 4, 5, 6 meses aí, por muito tempo? Eu não recomendo, tá? Fazer uma precificação já pensando em não mexer nele por muitos meses. Por quê? Porque a gente não sabe as variações que vai ter, né? De matérias-primas, dos insumos, de tudo, né? A gente tá falando ainda mais aqui no Brasil, as coisas estão sofrendo com inflação, a gente não consegue ter, imagina, qualquer controle para quanto vão os preços, né, nos próximos meses. A gente tem uma estimativa, mas a gente não consegue colocar isso, acertar a ponto de jogar esse preço para cobrir gastos por muitos meses, né? Eu não recomendo isso. Primeiro ponto é que você pode perder a noção do quanto você efetivamente está lucrando. Porque se joga aí uma margem de lucro muito alta para cobrir possíveis alterações de preço de custos de matérias-primas, por exemplo, nos próximos meses, mas a matéria-prima vai mudando mês a mês, os custos vão mudando mês a mês, e se você não está rastreando isso, por assim dizer, você vai perder a real noção do quanto você está lucrando no seu negócio, né? Não faz sentido. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, se você vai colocar um preço suficiente para cobrir possíveis alterações nos próximos meses, você concorda que você vai ter que cobrar um preço bem mais caro hoje para o seu produto, para o seu serviço? Então, para que encarecer o seu produto hoje, correndo o risco de você perder volume de vendas, correndo o risco de você perder o cliente para o seu fornecedor, para o seu concorrente, de uma forma à toa, né? Por mais que se fale assim, não, mas meu público ele não tem problema com o preço, tem um valor, o valor percebido da minha empresa é alto, mas mesmo assim, tá? Valor sozinho não faz milagre. Não adianta o cliente ver valor no seu negócio, ver valor nos seus produtos, seus serviços, e você jogar o preço lá para casa do chapéu, falando que o cliente vai pagar isso. Existe um limite, né, entre valor percebido, o preço, né, ele estar coerente a esse valor, estar coerente ao mercado. Então o cliente ele percebe essa coerência. Se você jogar um preço muito alto, você corre o risco sim de perder o cliente. E um outro ponto é que assim, existem até algumas negociações, principalmente B2B, que é business to business, né, você vende de empresa para empresa, que você consegue estabelecer um preço, um contrato, né, de venda, por exemplo, o preço vai ser o mesmo por um ano inteiro. Aí beleza. Mas quando a gente fala de venda ao consumidor final, ao cliente, difícil você estabelecer um preço aí por muitos meses, tá? O que é recomendado? Você rever esse preço, essa precificação, a cada 3 meses. Aí você verifica, né? Qual foi a variação de custos variáveis, a variação do meu negócio de despesas fixas, minha margem de lucro continua a mesma, como que tá? Pelo menos 3 meses, tá? Mas se antes desse período houve alteração de custos variáveis, o fornecedor começou a cobrar mais caro, houve uma variação grande das despesas fixas por algum motivo, você
você vai precisar reajustar esse preço antes. A não ser que você tenha um planejamento financeiro, que você fale assim, não, eu vou segurar o preço aqui por mais 1, 2 meses, o mesmo preço. Eu tenho caixa para bancar isso, para não fazer essa alteração de preço por agora. Para daqui 3 meses, por exemplo, eu fazer um reajuste de preço junto com um novo produto do meu portfólio, porque daí assim eu apresento um novo portfólio com um novo reajuste de preço. Isso é uma boa estratégia, inclusive quando você vai reajustar preços, né? Você ter uma certa mudança no seu portfólio, com um produto novo, uma coisa nova, que traga atenção para esse novo produto, para esse novo serviço, e não atenção para o novo preço, entendeu? É uma estratégia de reajuste de preço também, para não impactar tanto aí o cliente. Só que para isso, precisa de 2 coisas, né? Você precisa ter o planejamento financeiro para saber, tá, teve um reajuste de custo variável hoje no meu negócio, mas eu vou conseguir segurar por mais 2 meses, porque dentro do meu planejamento eu vou introduzir um novo portfólio daqui 2 meses no meu negócio. Aí sim, um novo portfólio com um novo reajuste de preços. E segundo, precisa ter caixa. Porque caso contrário, com um aumento de custos, você não vai ter capital de giro suficiente para bancar essa nova estrutura de gastos por 1, 2 meses, até introduzir esse novo portfólio, esse novo reajuste de preço. Gente, para todas as respostas aqui, tudo vai cair numa mesma solução, vocês vão ver. Planejamento financeiro. Dinheiro em caixa, tá? Precisa ter dinheiro em caixa. Você precisa conhecer a movimentação financeira do seu negócio, ter dinheiro em caixa para fazer uma reserva de caixa, ter esse capital de giro para rodar o seu negócio, para conseguir pagar todas as contas, mesmo com reajuste de custos variáveis, de matérias-primas com seus fornecedores, de alguma despesa fixa. E aí sim, no momento adequado, você fazer o reajuste de preços para o seu negócio de uma forma estratégica. Porque também não dá para você ficar aumentando o preço todo mês, né? Você vai ficar louco e vai deixar louco o seu cliente também. Então, tudo isso é com planejamento, conhecer a estrutura de gastos da sua empresa, conhecer o que tem dentro da precificação do seu negócio, fazer esse planejamento de projeções, né? Projeções de caixa, se meu caixa vai conseguir bancar esse reajuste por 2 meses, por exemplo, até introduzir esse novo portfólio. Então, são várias coisas que tem que pensar ao mesmo tempo, mas é uma linha de raciocínio que o empreendedor precisa ter. Beleza, pessoal? Gostaram do Café com a Dani de hoje? Trouxe vários temas interessantes aqui, né? Eu gostei bastante aqui. Pessoal, se ninguém tiver dúvida, eu vou encerrar aqui o Café com a Dani. Já deu aqui meia horinha. A ideia das lives aqui na terça-feira de manhã são lives mais rápidas, tá? Pra gente, só trazer aqui vários insights financeiros pro seu negócio e já botar a mão na massa aí na sua empresa, trabalhando com a gestão financeira, trabalhando aí com todas as áreas que precisam trabalhar dentro do seu negócio. Beleza, pessoal? Então, nos vemos terça-feira que vem, às 8h27 da manhã. Um beijo e boa terça-feira para vocês.